Bom dia para todos os irmãos. Amém, irmãos? Que Deus continue nos abençoando nessa manhã. Amém? Eu creio que nós já estamos sendo abençoados, né, irmãos, por Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado todos os dias, né? Ontem nós tivemos um culto muito abençoado por Deus e todos os dias nós temos tido esses cultos abençoados. E nesta manhã, eu não estava preparado até ontem para estar, como não estou até agora, de trazer a palavra nessa noite. Mas Deus conhece tudo, né, irmãos? Deus conhece o nosso coração. E eu não quero pregar nada de mim. Por isso eu quero a misericórdia de Deus para a minha vida. Mas eu quero ler com os irmãos São Mateus, capítulo 15, e o verso 21. Glória a Deus. Para nós ter uma base aqui, irmãos, eu preparei tanta coisa aqui, não sei se vai dar conta, vou dar conta de ler, mas é assim, diz a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então respondendo Jesus, e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor amado, nós estamos agradecidos por ter dado tanta coisa boa para nós. E nesta hora, nesta manhã, nós estamos aqui, não pela nossa vontade, pelo nosso merecimento, mas pela tua bondade e a tua misericórdia. Que o Senhor possa, Senhor, nesta manhã, dar algo para os meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando através da internet, ó Pai, que o Senhor seja louvado, Senhor, através daquilo que nós vamos ler. Porque não é o homem que traz a palavra, o homem de fora, mas sim o homem espiritual que o Senhor tem dado para nós, que é o nosso mensageiro, o nosso profeta. Faça isso nesta manhã, traga aos corações algo, Senhor, que possa edificar cada vez mais esta palavra nos corações, e que nós possamos não sair daqui como entramos, mas sim transformado pelo poder da tua palavra. Nos ajude, tire o homem de cena e fale, Senhor, o Senhor, nesta hora, que o Senhor possa continuar falando todos os dias assim como tem falado. Abençoe a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, irmão? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos começar a ler essa mensagem aqui, irmãos, alguns parágrafos. A mensagem perseverante, do parágrafo, glória a Deus, 64. Eu acredito, não, 44. Diz assim, 64 mesmo.
Ele está aqui hoje à noite para vindicar e para revelar toda a promessa de Deus, que Deus fez para esta era. Ele está aqui para fazer isto. Ele estava nos dias do profeta, ele estava nos dias de Moisés, ele estava em Davi, ele estava em Elias, e ele estava no resto deles para revelar a promessa de Deus naqueles dias, daquela era. Deus atribuiu a sua palavra para cada era. E ele envia um profeta e a palavra vai para o profeta e a endireita. E é exatamente isso que ele tem feito no decorrer de todas as eras. Ele é Deus e não muda. Jesus Cristo é aquele profeta hoje à noite, se encontra entre nós. Ele é aquele que está aqui na forma do Espírito Santo, o qual conhece tudo, pode revelar qualquer coisa que ele deseja fazer. Ele creu nisso, não importava o quanto o povo não cresce. A fé encontra uma fonte que o povo não sabe nada a respeito disso. Quando alguém tem fé em Deus, ele se apoderou de uma coisa que não consegue explicar. Isso é uma coisa que ela se apoderou disso. Ele não pode empurrá-la, ou dar-lhe cotoveladas, ou puxá-la, necessita-se dele. E desse jeito é que é a fé. Quando uma pessoa realmente tem fé em Deus, isto encontra aquela fonte que outros não veem. Glória a Deus. A palavra dele é uma espada. A Bíblia diz que sim, se você quiser referência para isso, está em Hebreus 4, verso 12. Pois estou com o texto anotado. A Bíblia diz: a palavra de Deus é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Essa espada tem que ser segurada por uma mão de fé. Uma mão de teologia não serve. Tem que tomar uma mão de fé, treinada nas coisas espirituais, que conheça, desculpe, irmão, que conheça a Deus. Aleluia. Novamente direi, como direi isso? Como você crê que Jesus olhava na audiência e percebia os pensamentos deles? Porque ele era a palavra. Vamos citar o resto da palavra aqui. Mais penetrante que uma espada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Ele era a palavra, e é por essa razão que ele podia discernir os pensamentos que estavam no coração deles. Ontem à noite, como foi nos dias de Sodoma, mostrou aquele homem que se encontrava lá, comendo carne de bezerro, bebendo leite de vaca, comendo carne de bezerro, bebendo leite de vaca, comendo manteiga e pão, encontrava-se lá comendo de roupa como eu e você, de costa voltada para a barraca, e percebeu que Sara estava pensando na barraca. Não é para menos que Abraão o chamou de Elohim, o todo-suficiente, o que existe por si próprio, Elohim. Jesus disse que foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias do retorno do Filho do Homem. Será a mesma coisa. Você notou lá em Sodoma? Diz em Lucas 17:15 que quando os dias de Sodoma, assim também será na vinda do Filho do Homem, quando o Filho do Homem estiver se manifestando. Nos dias que o Filho do Homem se manifestar, como ele fez em Sodoma,
a mesma coisa acontecerá. Você crê nisso, irmãos? Às vezes não é que nem o irmão Ziguel ontem falou, que é uma grande verdade. Você lê uma mensagem, às vezes várias vezes, e passa algo aqui que você não percebe, né? Eu mesmo já li essa mensagem aqui, está tudo rabiscado, mas tem coisa que a gente às vezes passa por alto. Por quê? Porque não é para aquele momento, né? Porque Deus, ele não tem pressa de explicar para nós. Ele quer simplesmente ter a paciência de falar conosco para que nós entendamos, né? Se você pegar do material para levar para o espiritual, é óbvio, né? Que uma escola, por exemplo, se o professor não tiver paciência em ensinar o aluno, o que vai ser do aluno ou do professor? O professor vai perder a paciência, o aluno não vai aprender. Mas graças a Deus, irmãos, que nós temos um profeta e ele nos ensina a ter. Ele pregou uma mensagem para nós termos paciência com Deus. Veja como é que é. Ter paciência com Deus. Tem que ter paciência com Deus. Muitas vezes nós somos apressados com as coisas, né? Mas tenha bom ânimo, né? Nós temos que ter bom ânimo, tem que ter paciência. A pirâmide, né? Por exemplo, se nós queremos, nós não podemos subir a escada correndo, né? Nós temos que ser devagar, paciente. Glória a Deus. Nós vamos ver mais um pouquinho aqui para a edificação nossa. Aleluia, Jesus. Aqui nessa mensagem, todos os dias da nossa vida nós vamos ler, mas eu gostaria de ler algo aqui para os irmãos, antes de nós entrarmos nessa mensagem aqui. Aqui em Efésios, capítulo 4, verso 11 em diante, diz assim: E ele deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao perfeito, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, para o qual todo o corpo é bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fazendo o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui na mensagem, vamos ler primeiro aqui. Deus escondendo em simplicidade, no parágrafo 53, diz assim: agora estamos numa sexta-feira santa, e o mundo hoje está nas denominações católicas. Eles se arrastam degraus, acima, de tantas maneiras diferentes, fazemos tradições e rastejamos, e há uns 19 pregos absolutamente provados, que foram tirados das mãos de Jesus. Eles declaram isso. Cada igreja tem um. O que diferença faz se prego, se é o prego, ou se é o manto, ou o que for? Nós temos o Espírito Santo,
Isto é o que Cristo deixou para a igreja. Não algum manto, algum pedaço da cruz, algum prego ou algo. Ele nos deixou um memorial. E este foi o Espírito Santo que ele deixou para a igreja. Agora, isto foi o que ele deixou para a igreja nesta tarde. Há 1900 anos atrás, quando ele morria no Calvário, ele entregou o seu Espírito na mão de Deus e ele foi enviado de volta à igreja no dia de Pentecoste, agora, Deus. Amém, irmãos? Muitas vezes, irmãos, nós levamos para o outro lado. Eu, inclusive, estou até comentando com a minha esposa. Já foi o tempo, eu fui assim também, e eu creio que os irmãos foi assim, de quantas vezes nós chegarmos na igreja, e aquela minoria de pequenas pessoas, aquela minoria está aqui, e você começa, no seu pensamento, a ficar meditando assim, nossa, por que aqueles irmãos estão aqui, né? Por que será que falta tanto irmão? E aí nós vamos para o lado da brincadeira. Se tivesse uma festinha de aniversário, estava todo mundo aí, né? E se tivesse um bolinho, se tivesse... Irmãos, é o que a palavra está dizendo aqui. Lá como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, vai ser assim hoje. Nós levamos para o outro lado, lá você vê, todo mundo tinha a palavra na mão, mas nem todo mundo via a palavra como ela é. Hoje, não sei se eu vou dar conta de ler aqui ainda, aqui está falando aqui, tem muita gente hoje procurando Deus. Nas minhas palavras, está procurando Deus em todo lugar. Mas muitas vezes não percebe que Jesus Cristo, nosso Deus, está bem do lado dele, né? Então ele fica procurando. Ele fica procurando Deus no irmão, ele fica procurando Deus num problema da igreja, ele fica procurando Deus em todos os lugares, mas mesmo na palavra de Deus. Ele fica fazendo isso, glória a Deus. Então o que vem o profeta nos dizendo? Isso o que é? É a falta de amor, né? Isso me faz recordar daquele avivamento, aquele grande avivamento que teve lá em Gales, no país de Gales, os irmãos estão familiarizados com isso? Quando aquele turista chegou lá, sem saber aonde que era, ele perguntou, porque ele estava querendo ir lá, aonde que vai ser aquele avivamento? Aí aquele soldado falou, que avivamento? Aquele avivamento que vai ter aqui na cidade. Então ele falou, aquele avivamento está aqui, ó. E é isso que nós temos que fazer, irmão, todos os dias, na casa do Senhor. Nós temos que pôr esse avivamento em prática. Não procurar ver defeito, não procurar ver erros. Nós temos que procurar Jesus, que está ao nosso lado, falando com cada um de nós. Aleluia, Jesus. Eu posso não ser perfeito, porque Jesus é perfeito. Mas nós estamos caminhando, procurando, irmãos, reconhecer aquilo que Deus fez para nós lá na cruz do Calvário. Muitas vezes nós cremos que não somos merecedores, mas Ele nos faz merecedores. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. E o que nós temos que fazer para a edificação do corpo de Cristo? Aleluia, Jesus. Vamos ver se nós conseguimos aqui. É 40? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mensagem edificação no corpo de Cristo. Aleluia, Jesus.
Mantenha paciência comigo, irmão. Eu não estou craque, o Ezequiel é craque nisso aqui, eu não sou. Aleluia, Jesus. Vamos ler aqui. Vamos começar aqui do Conferência com Deus 186. Onde quer que seja, não fique de fora. Dirige-se rápido a um corpo de crentes espirituais. Vá às Assembleias de Deus, à Igreja de Deus, à Unidade Pentecostal, à Duidade Pentecostal. Bem, não faz qualquer diferença, de qualquer modo, se você tem o Espírito Santo. Siga em frente. Reúna-se com eles, avance. Nós vamos chegar a ser um, de qualquer modo. Quando o templo de Salomão foi talhado de um lado a outro do mundo, ele foi talhado, vieram de todo mundo todo, diferentes pedras de aparência estranha e tudo mais. Mas elas começaram a ser juntadas, e não houve zunido de uma serra ou um som de uma marreta. 40 anos na edificação do templo, eles nunca ouviram uma batida de marreta ou um zunido de serra. Naquele dia, no corpo de Cristo para o arrebatamento, apenas dirija-se aonde crê no Evangelho. Aleluia, Jesus. Discernimento do Espírito, parágrafo 10, diz assim: mas Deus usa seus dons, Ele os usa para a sua própria glória e para a glória do seu povo, para a glória da sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do reino de Deus. Eles são para a edificação da igreja e para a glória de Deus. Se é profeta, ele deve revelar Deus à igreja e ficar fora das coisas do mundo, e tudo para a glória de Deus. E se agora somente em respeito à revelação de Jesus Cristo 58, agora somente em respeito, antes de abrirmos o livro, eu gostaria que todos nós pudéssemos ficar de pé por um momento, e oração, agora com sinceridade o seu coração, sussurre uma palavra do coração para Deus. Aleluia, Jesus. Aí nós vamos ver aqui, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Efésios capítulo 4, verso 11. Nós vamos passar um pouquinho para baixo aqui, que nós já lemos. Aleluia, Jesus. Até que todos cheguemos à idade do reconhecimento de Deus, perfeito, medida, estatura completa. Para que não sejamos meninos. Vamos ver, irmãos. Aleluia. Efésios 4, verso 11 em diante, diz assim: então passaremos depois para João. E ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecendo o Filho de Deus, ao perfeito, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Deus, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, para que o qual todo o corpo bem ajustado é ligado
pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fazendo aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, em Efésios, o profeta diz aqui, em Efésios, capítulo 15, o verso 11 e 12, ele fala assim, vamos ler isso aqui, ó. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a homem aperfeiçoado. Por quê, irmãos? Isso aqui, o profeta está falando para nós aqui, para que nós, muitas vezes, nós não temos que dar por satisfeito aquilo que Deus tem dado, tem ensinado, tem falado para nós. Nós temos que buscar cada vez mais a perfeição. Por quê? Diz a palavra do Senhor que se você é santo, se santifique mais ainda. Faça as coisas boas mais ainda. Glória a Deus. Irmãos, nós temos por obrigação de transmitir para o nosso irmão a verdade. Mesmo que essa verdade muitas vezes custe zombaria, porque o profeta diz na mensagem aqui, você vai sair falando de Deus, aí falando, pregando, falando que é a verdade, e muitos vão zombar de você. Glória a Deus. Por quê? É isso que o inimigo faz. É isso, né? O que é isso aí? A falta de amor. Falta de amor para com o próximo, a falta de amor para com o nosso irmão daqui ou dali, né? É que nem o irmão Ezequiel falou aqui ontem do patrão dele lá. Nós não temos que sentir raiva de ninguém, ódio de ninguém, nós temos que amar o nosso irmão. Muitas vezes não discordamos dele, não, mas nós não sabemos. Nós não sabemos o dia de amanhã como que vai ser. Nós não sabemos se ele vai ser um reconhecido diante de Deus naquele dia, irmãos. Porque muitas pessoas erram, mas são sinceros. Aleluia, Jesus. Esta é a maneira que, e com os dons do Espírito, um para a pessoa e uma parte daquele diamante é enviado e foi trazido a um dom para interpretar, pregar e ensinar. Eles são todos para a edificação do corpo de Cristo. E nós cremos que Deus é para ser manifestado nos últimos dias, no meio do seu povo, para a semente eleita de acordo com a Bíblia na forma de profeta. Agora, um alfinete não tocaria disco corretamente, uma agulha normal de costura não o tocaria corretamente, porém um diamante é o melhor. Ele reproduz claramente uma agulha com ponta de diamante. Possa Deus essa noite, seu registro de vida, seja o que for que estiver errado com você, seja o que for que você está desejando de Deus, aleluia. Igreja, onde quer que você esteja, é o que pertence para mim, não faz diferença. Mas há uma coisa que você deve saber, você tem que estar em Cristo ou você está morto. Você não pode viver fora dele. Sua igreja talvez, bem, como edificação, seu companheirismo, talvez esteja bem, como homem. Mas quando você nega o corpo, o sangue, a palavra de Jesus Cristo, você está morto na mesma hora que fizer isso. É o lugar de adoração escolhido por Deus. É aí onde o nome dele está, exatamente. É aí onde ele escolheu para colocar o seu nome, não na igreja, mas no Filho Jesus Cristo. Note, segurança se encontra apenas no lugar da sua escolha, em seu Cordeiro e no nome do Cordeiro. Agora você vê, para nós chegarmos a esse
a essa estatura, irmãos, glória a Deus. Porque sempre nós falamos aqui, ser filho de Deus é um peixinho, mas nós não podemos chegar, nos apresentar a Ele como filho de Deus, se muitas vezes a pessoa tem a aparência de uma coisa estranha, vamos dizer assim, um sapo, uma coisa, e falar que é filho de Deus, é difícil. Por quê? Criatura de Deus é uma coisa, filhos de Deus é outra. Agora, o verdadeiro filho de Deus, ele vai falar segundo aquilo que o Pai mandou, né? É por isso que o profeta está falando aqui, que nós temos que levar adiante a mensagem de Deus. Doa quem doer. Não quer aceitar, irmãos? Amém. Toca o barco. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós não temos que obrigar ninguém a aceitar essa palavra. Nós não temos que obrigar ninguém, nenhuma semente a nascer. Nós temos que plantar. Plantou, espera o tempo. Deus vai fazer o resto. E que Deus abençoe o seu coração nessa manhã, irmãos. Eu peço que os irmãos orem em favor de uma pessoa. E ontem eu estive visitando, ontem à noite, inclusive eu nem falei nada aqui na igreja ontem, mas eu peço oração para ele. É um ex-patrão meu e do Sérgio, o Valdenir Veronese. Ele tem passado uns momentos muito difíceis, né? E ele está lá, travado da coluna, está esperando uma melhora no tratamento, mas possivelmente vai ter que sofrer a cirurgia, do qual ele, através do médico, não tem nenhuma garantia. Tanto ele pode ficar bom, como ele pode ficar paraplégico o resto da vida. Então, ontem eu estive lá, nós conversamos um pouquinho, e eu, inclusive, eu estive orando para ele, pedi para ele se ele cria de todo o coração dele, e ele falou que cria. Então, nós oramos para ele, e falei para ele ontem, em oração, e eu pus ele aqui na oração dos irmãos, e peço que os irmãos orem. E eu creio que eu falei para ele, ô Lili, você crê que Deus pode te curar através dessa oração? Não eu, mas através dele. Ele falou assim, creio. Eu falei, então, amém, você já está curado. Esse exame que você vai fazer lá vai ser tudo positivo, você não vai precisar fazer cirurgia, e você, eu tenho certeza que você, não sei se você ou através de mim, vai testificar essa bênção para Deus. E eu quero isso dele, irmãos, porque foi uma promessa de Deus fez para nós, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e levou todas as nossas enfermidades. Então nós cremos nisso. Deus que abençoe, irmão, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Ouvimos então a palavra do Senhor e vamos simplesmente agarrar, né, irmãos? Agarrar, porque é uma oportunidade que Deus ainda tem dado para nós de ter a palavra como ela é. Como o irmão Valério estava falando no princípio, creio que os irmãos lembram, sobre perfeição. Quando ele falou sobre perfeição, eu lembrei o que Jesus disse em São Mateus capítulo 5, sede perfeito como vosso Pai é perfeito. Então, e vem o Mombrana na mensagem a perfeição e diz assim, que lá no céu, preste bem atenção, lá no céu só vai entrar perfeito. Agora, o Mombrana, ele explica isso aí. Perfeito, então eu não vou entrar lá, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Mas o Mombrana diz assim, em nós não temos qualificação de perfeição, mas em Cristo Jesus nós somos perfeitos. Então o pecado, o maior pecado é a incredulidade. A pessoa não crê. Mas se você crê é que você foi redimido, olha, o Mombrana fala que Adão, se ele não tivesse redimido Eva, irmãos, que situação que ela estaria, né? Mas quando ele redimiu Eva, tomou como esposa, então ela tinha sido violada,
Então ela se tornou para ele como uma virgem. Você está entendendo? Porque ele redimiu ela. Então na vida espiritual, nossa, a mesma coisa, irmãos. Nós estávamos lá no sistema religioso, um sistema adulterado, vivendo. Apocalipse 17 fala sobre isso. Mas Jesus, ele nos redimiu e agora ele nos apresenta a Deus como uma virgem pura, a saber, Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 11. Então o maior pecado, irmãos, é a pessoa não crer. Mas se a pessoa crê no sangue de Jesus que redimiu, que ele nos redime, está tudo certo. Deus olha em você, ele vê Cristo em você. E Cristo é perfeito. Ele olha o irmão Caleb, Cristo. Olha a irmã Rafaela, Cristo. Nas irmãs, Cristo. No diácono, Cristo. Em nós, ele vê Cristo. Porque se ele olhar na mensagem de perfeição, ele explica isso. Se ele olhar diretamente em nós, irmãos, nós estamos mortos. Né? Mas quando ele olha em nós, através do sangue, através de Cristo, está tudo perfeito. Eu olho para o irmão, olho para a irmã, eu não vejo defeito nenhum. Eu vejo o brilho de Cristo. Eu vejo aquela pessoa ali lutando, batalhando e tal. Porque o maior inimigo do homem é o homem mesmo. Você sabia disso? O maior inimigo de William Branham é o William Branham, ele dizia. Então por isso, irmãos, vamos pedir, Senhor, acrescenta a nossa fé. Se resta alguma incredulidade ainda que tenha atrapalhado a minha vida, a minha família, meu relacionamento, marido e mulher, mulher e marido, Senhor, dá um esclarecimento, Senhor, tira os tropeços. Oh, irmãos, eu tenho certeza que Jesus é fiel para nos ajudar. Já ouvimos bastante, que coisa maravilhosa. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus. E querendo Deus, à noite às 18h30, estamos aqui para mais um tempo na presença do Senhor. Bondoso Deus, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, Senhor.